isso. Quanta gente tá acampando aqui, ó. Aqui tem outro pessoal. E olha só ali do outro lado. O lago tá logo ali. E aqui tá a estrutura de banheiro. Esse povo aí que tá acampando de barraca, eles acabam utilizando o banheiro aqui, ó. Tem pia pra lavar louça, tem até pra tomar banho aqui. É bem interessante para quem, principalmente para quem tá acampando com barraca. E o nosso local aqui do camping vai ser este aqui. Percebam, né? No meio do absoluto nada. Ali tem um pessoal com uma tenda. Ali tem um pessoal com uma van. Aí, ó, como que fica o RV. Aí aqui tem a mesa de café da manhã, né? Olha só. Keep a clean campsite, ou seja, deixa tudo limpo, né? Aí tem a mesa aqui, tem essa outra parte aqui também, e tem que é a parte da churrasqueira. Como eu não preciso de água não preciso de absolutamente nada, tudo tá no RV, tá tudo certo, eu não peguei com luz, água, essas coisas assim, que eu não preciso. Mas aqui está o nosso RV. Quando eu falei lá no Instagram que eu faria uma viagem de RV, muitas pessoas questionaram algumas questões e eu pedi para que elas mandassem perguntas na caixinha lá do Instagram para que eu pudesse responder essas dúvidas. Então, neste vídeo eu vou responder as dúvidas, as principais dúvidas, né, que as pessoas mandaram lá na caixinha. Então, a primeira dúvida, e essa era também a minha dúvida em relação a dirigir o RV. Como você pode ver, né, ele é bem grande, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. É uma F350, então é bem grande. E eu tenho a carteira B no Brasil e na província de Ontário eu tenho a carteira G Full. E as pessoas perguntaram, olha, precisa de uma carteira especial para dirigir o RV? E não, lá na empresa que eu contratei o RV, tá bem claro que não precisa de uma carteira específica para você dirigir o RV. Então essa daqui é uma F350 da categoria Small. Então não precisa carteira diferenciada para dirigir o RV. Tendo a carteira G Full em Ontário, aí as semelhantes, né, que seria equivalente a uma carteira B, talvez, aí no Brasil, aí você verifica qual é a equivalência na sua província, mas no meu caso não precisei de carteira específica para dirigir o RV. A outra pergunta que mandaram é se é difícil dirigir, e olha, para quem está acostumado com sedã, como mandaram lá na caixinha, você pode, obviamente, ter um certo receio, né, é diferente você dirigir, mas eu não diria mais difícil, é simplesmente porque você não está acostumado. Quando eu peguei a van, também, logo nos primeiros dias, foi um pouco diferente, mas você acostuma, né? Da mesma forma, este carro aqui, você acostuma, você acaba acostumando com tudo. Então, eu não diria que é difícil, mas sim que você precisa se acostumar, porque é bem diferente do que dirigir um sedã. Então, uma vez que você aprende, uma vez que você pratica, vai ficar mais fácil. Quando eu peguei a primeira vez, nossa, chegou até a doer aqui as minhas costas, de tanto que eu ficava tensa no volante, mas aos poucos eu fui desenvolvendo e depois é muito tranquilo. Minha gente, se eu dirigir, você também consegue, pode acreditar. Outro ponto que perguntaram é em relação a estacionamento, se é difícil achar estacionamento. Então, algumas cidades têm algumas regras bem específicas em relação a esses veículos de recreação, né, veículos recreacionais, que esse é o nome inclusive do RV, né, que é Recreational Vehicle, então ele é um veículo recreacional. E até um ponto importante para falar para vocês em relação a isso, verifique se o seguro do seu cartão de crédito, ele acaba cobrindo viagens com esse tipo de veículo, porque pode ser que não cubra e que você tenha que comprar um seguro extra. E em relação a estacionamento, algumas cidades possuem algumas leis específicas, restrições específicas, então não é tão simples assim você estacionar, mas há alguns estacionamentos específicos, inclusive para RV. O que eu recomendo? Você entrar no Google, sim, o próprio Google, você digita lá RV Parking Near Me, por exemplo. Aí você vai encontrar o estacionamento de RV mais próximo de você. Eu fiz assim em Canmore, fiz assim nas outras cidades e tem dado certo e você consegue encontrar, tá? Na cidade. Agora, o que é mais comum é você estacionar em um camping, assim como eu estou neste momento, olha só. Como que é o camping. Tem várias pessoas que estão aqui, cada um tem o seu spot. Vou até mostrar para vocês. Vem comigo.
tem aqui, ó, esse spot, por exemplo, eu tô no spot 41. Aí é um pedacinho de terra aqui nestes campgrounds. Então, é mais comum pessoas que alugam esse tipo de veículo, eles querem uma experiência mais nesse sentido. Então, é mais comum estacionar nesse tipo de local. Mas se você está fazendo uma viagem turística, conhecendo outros lugares, e você precisa passar por determinadas cidades, aí eu sugiro que você verifique estes estacionamentos. Muita gente acaba tendo essa ideia, talvez, de que estacionar é um pouco difícil, até pelo tamanho do veículo, né? Então esse RV, ele é considerável, né, um tamanho considerável, se a gente for comparar com uma SUV, por exemplo. Então é difícil de você estacionar nas vagas que possuem nas cidades. Então só para você ter isso em mente também, tá? E o que eu mais vejo são às vezes aqueles RVs que são ônibus, né? Aqueles lá que é muito mais complicado, porque não é todo lugar que você consegue estacionar um ônibus. E você pode até ver que geralmente esses RVs que são ônibus, eles estão puxando um carro atrás, né? Eles estão puxando um carro pequeno atrás, porque este carro as pessoas acabam utilizando para circular pela cidade e o ônibus eles deixam estacionados em um estacionamento específico para RVs. Em relação à limpeza, muita gente acaba tendo dúvida porque você tem banheiro dentro do RV, tem todos os detalhes em relação a isso e a limpeza dele funciona de uma forma específica. Por exemplo, tem a parte aqui atrás do RV que você conecta uma mangueira para você fazer a limpeza, tá? Então você acaba pegando a mangueira nessa parte aqui e você conecta aqui no RV para você conseguir fazer a limpeza, ó, aqui embaixo, ó. Aí você precisa conectar a mangueira nessa parte aqui para você fazer a limpeza e também a conexão da água, tá? Tem a conexão da água que você precisa fazer. Olha só, aqui que está a conexão da água. Você precisa conectar a mangueira de água, que também vem junto no RV, para você conseguir fazer o abastecimento de água. Até vou tentar achar um vídeo demonstrativo para colocar aqui para vocês. Here's your first water hose. Always make sure that you have a water pressure reducer on your hose. On every RV, you should have a connection like this that says City Water Connect. Hook up your water hose on this end. Lúcia, você não vai precisar? Não vou precisar. Por quê? Eu vou ficar poucos dias com o RV e geralmente quando você está na cidade, você usa o banheiro de uma loja, você usa o banheiro de um parque, então não uso muito, então não faz sentido eu ter que fazer a limpeza. Essa eu acabo não utilizando com tanta frequência. Agora, a questão do tanque de água, ele é importante, porque a água, o tanque da água deste RV não é tão grande assim. Então, se você toma muitos banhos, se você puxa muita descarga, se você lava muita louça, você utiliza muita água, ele tende a esvaziar muito rapidamente. Então, você precisaria fazer o abastecimento da água. Aí, nesses campgrounds, você consegue conectar para encher de água o tanque para você continuar utilizando o seu RV. Um outro ponto que perguntaram em relação a preço, se é muito caro. E depende, obviamente, do orçamento. O caro aí é em relação ao seu orçamento. Para algumas pessoas pode ser acessível, para outras pessoas pode ser que não seja tão acessível assim. Então, se você fizer uma pesquisa rápida no Google mesmo, você vai ver que tem inúmeras empresas. Muitas pessoas acabaram perguntando qual que é a empresa e eu até não gostaria de recomendar uma só empresa, mas sim que você pesquise as outras empresas, porque cada empresa tem as suas promoções, né? Então pesquise mais sobre outras empresas, tá? Como que você vai fazer isso? No Google mesmo, você pode colocar RV Rental Near Me. E então vão aparecer várias empresas, obviamente que vão aparecer as mais famosas do Canadá também, e ali você consegue fazer orçamentos em relação aos valores. Então eu já vi valores de 150 até 350, depende aí do luxo que vai ser o seu RV. Eu até fiz algumas simulações antes de alugar esse daqui, de vans, tá? Que eu estava procurando vans, e só sem brincadeira, uma van saindo de Vancouver até Calgary por 5 dias, o orçamento que eu fiz estava saindo por 2.500, para vocês terem ideia do custo que pode chegar. Não estou dizendo que esta seja a média, só estou falando de um orçamento que eu acabei fazendo. Mas conforme eu fui pesquisando, eu fui verificando outras oportunidades, até eu chegar nesta oportunidade aqui. Lúcia, por que oportunidade? Porque existe uma questão chamada RV Relocation, que seria
nada mais, nada menos do que você trabalhar como motorista dessas empresas. Então, por vezes, as pessoas acabam alugando um RV de uma determinada cidade e eles deixam esse RV em outra cidade. E eles não fazem a ida e volta neste trajeto. Então, essas empresas precisam de motoristas que façam o retorno deste veículo até a cidade de onde ele saiu. E então que entram essas promoções de relocation. Muitas vezes você vai encontrar como one way special. Como assim? É um único caminho, é uma promoção especial de um único caminho, ou seja, só de ida. Então, você pega o RV em um lugar e retorna para outro lugar. Praticamente todas as empresas têm essas oportunidades porque é realmente uma necessidade. Eles acabam usando a sua vontade de dirigir um RV como uma economia para eles, porque senão eles teriam que pagar motoristas. Então, você pode entrar no site dessas empresas e verificar essas oportunidades. É óbvio que essas oportunidades possuem algumas regras específicas. Por exemplo, você precisa pegar o RV nessa determinada cidade e levar para outra cidade. Eles colocam limitação de quilometragem, limitação de data, tem regra de horário para você chegar e retirar o veículo também, e então que eles conseguem fazer esses valores especiais. Para vocês terem uma noção, eu vi promoções de $1 por noite. Pois é, você conseguiria alugar um RV como esse por $1 por noite. Esse daqui, por exemplo, eu paguei $19 por noite. Estou pagando, né? $19 por noite. Lúcia, isso é muito acessível. Pois é, mas porque eu me dispus a viajar nesse range, nesse intervalo de datas, nesse intervalo de quilometragem, nesse intervalo de horários, e então eu consegui abraçar essa oportunidade. Por isso até que eu não consegui ficar na cidade de Calgary, porque eu tinha que pegar este RV e eu estou levando ele para a cidade de Edmonton. Da mesma forma que eu farei lá em Halifax. Eu vou pegar o RV em Halifax e eu retornarei ele para a cidade de Toronto. Então, há essas promoções em várias empresas no Canadá. Então, como que você vai fazer para encontrar essas promoções? Você pode digitar no Google, vai lá. RV Relocation, tá? RV Relocation. Assim você consegue ver várias empresas que estão precisando de pessoas para atuarem desta forma. E como eu falei anteriormente, tem a questão do seguro também, tá? O que acontece, pelo menos como que foi a minha experiência. O meu cartão de crédito, ele não cobre esses veículos, então, infelizmente, eu não poderia utilizar o meu cartão de crédito e eu tive que pagar de forma adicional o seguro para a empresa, tá? E em toda alocação de veículo, tá? Uma prática normal, eles acabam pedindo um depósito de segurança do seu cartão de crédito. O depósito de segurança que eu tive que deixar foi de $750. Isso é normal, tá? Qualquer veículo que você for alugar em locadoras de veículos, você vai precisar fazer esse depósito de segurança. O que isso significa? Que eles vão tirar esse dinheiro, vão segurar esse dinheiro do seu cartão de crédito e eles vão te devolver quando você retornar o veículo. Então, na hora que você fizer aí a sua alocação, você retirar o veículo, $750 do seu cartão de crédito. Quando você retornar o veículo, então eles te retornam este valor no seu cartão de crédito também. Mas a taxinha aí do seguro, tá? Aí depende de cada uma das companhias. Eu até tive um pequeno problema, né? Falando aqui com vocês. Eu tive até um problema que na van, vou até deixar uma foto. Eu tava passando, chegando em Calgary e é muito comum, tá? É muito comum. Uma pedrinha bateu no para-brisa e trincou o para-brisa. E, infelizmente, o seguro do RV, nem o seguro do meu cartão de crédito cobre, né, esse tipo de questão com RVs. E o seguro que eu acabei contratando dessa empresa, infelizmente, não cobria esse tipo de reparo. Qual que era a ideia deles? Chega até a ser meio bobo, mas olha só. A franquia deles em relação ao seguro seria de $750 até $7.500. Então, esse seguro cobriria qualquer despesa que eu tivesse com o RV, qualquer manutenção, qualquer questão que fosse acontecer com o RV, que o custo fosse de $750 até $7.500. Beleza? Combinado? 750 até 7.500. E então, lá na empresa, eles falaram o seguinte: olha, a gente vai precisar reparar aqui esse para-brisa, porque esse veículo vai precisar ser alugado amanhã e o valor de reparo é de $500.
ou seja, menos de 750 que seria coberto pelo seguro. Então, como é menos de 750, você arca do seu bolso. Pois é, eu tive que desembolsar $500, isso foi na van, né? Não foi no RV. Na van, porque acabou trincando ali o para-brisa e para trocar $500, menos do que o valor do seguro, então eu tive que pagar do meu próprio bolso. Foi uma surpresinha aí nessa viagem, que eu não estava esperando, obviamente, mas que aconteceu, vai ter que pagar e é isso aí, abraço e parte para outra. Torcer para não acontecer de novo. Lúcia, tá, mas e aí? Se for despesa menor de $750, como que faz? Aí eles têm um outro seguro que acaba cobrindo isso, só que ele é um seguro mais caro. Então vai de você querer pagar esse seguro ou não. Aos meus olhos, quando eu aluguei a van, não me parecia viável eu estar pagando tão barato no aluguel da van e ter que pagar assim um valor ainda maior em cima do seguro. Para vocês terem uma ideia, seria, por exemplo, $19 a locação do veículo por dia e teria que pagar $70 por dia pelo seguro. Eu achei que não seria interessante e acabei recusando este outro seguro. Pois é, teria sido mais barato pagar os $70 do que os 500. Porque se eu fosse pagar esses $70 por dia, daria praticamente ali, pelo tempo de locação que eu fiquei com a van, daria praticamente $500. Então, aconteceu, lição aprendida e bola pra frente. Estou passando o aprendizado aqui para vocês também, para vocês ficarem alertas quando vocês forem contratar esse tipo de veículo. É óbvio que trincar o para-brisa não é algo que possa acontecer com você, mas eu estou deixando um exemplo para você saber disso também. Então essas foram as principais dúvidas que vocês tiveram em relação ao RV. Temos aqui também um outro vídeo, que é um vídeo de tour pelo RV, que eu estou mostrando vários detalhes, como que ele funciona, como que ele é. Então sugiro que você assista este vídeo também para você ter ainda mais informações. Então se você tiver qualquer dúvida em relação ao RV ou em relação à van, como que são essas viagens, basta você escrever aqui nos comentários que eu responderei a você. Gente, essa altura da noite, nem prato eu peguei, já tô destruída. Então, comi aqui direto da panela, a vida como ela é. Arrozinho, carne moída, cenourinha, coloca tudo, que eu não tenho frescura não, mistura tudo. Aí tinha um pouquinho de coentro, cebola, e é isso. Esse é o nosso jantar aqui do RV. Vai ter frutinha de sobremesa, frutinha que eu colhi lá em Kelowna. E se você não acompanhou os outros vídeos, eu mostrando Vancouver, mostrando Kelowna, mostrando o casamento dos meus amigos, significa que você não está assistindo os outros vídeos aqui do canal. Então, por gentileza, já assista esses vídeos para você entender um pouco mais desta aventura. E estamos apenas começando, não estamos nem na metade da nossa aventura e tem muita coisa ainda por vir. E o bom dia de hoje é diretamente da cama aqui para vocês, mostrando como que é dormir aqui em cima. Ó, agora é 5:30 da manhã. Eu até vi ali fora, já ergui aqui a janela. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Ai. Ó, não sei se dá pra ver, acho que não. Tá escuro ainda, bem escuro. Então, vamos levantar, preparar um café pra gente pegar a estrada. Olha, gente, vou lavar a louça aqui no camping para mostrar para vocês como é que funciona. Estacionei o RV aqui do lado e vou lavar a louça aqui para mostrar para vocês, ó. Tem água quente para lavar a louça. Esse urso aqui tá todo mundo enrolado, viu? Tá todo mundo dormindo, vocês acreditam? O camping tá, ó, silencioso.
nem me arrumei direito, viu, minha gente? Eu queria sair o mais rápido possível ali do camping pra fazer valer aqui a viagem e assistir. A minha intenção era assistir o pôr do sol, né? Mas, como vocês sabem, né, muitas vezes eu não tenho sorte e choveu a noite inteira. Amanheceu bem nublado, então essa minha iludida ideia de ver o pôr do sol foi abandonada. Mas estamos saindo bem cedo e nesse horário que os animais eles acabam tendo maior movimentação, né? Então, dizem, né? Dizem, eu acredito. Então, estamos aqui andando bem devagar, com os olhos bem atentos para ver se a gente não cruza aqui com a tal da mama bear, né? Ver se a gente não encontra algum urso, algum deer, para eu conseguir mostrar para vocês. Ontem nós já vimos um black bear. Nós não, né? Eu tentei filmar, não deu, mas vamos ver se nós conseguiremos hoje. Eu até me surpreendi ali no camping. O camping que eu fiquei, ele fica bem ao lado assim da rodovia. Eu até me surpreendi. Eu achei que muita gente sairia cedo, mas tava tudo completamente silencioso, não tinha ninguém acordado. Acho que eu fui a primeira ali do camping a acordar. Fui, lavei a louça, deixei tudo organizado, deixei o RV organizado e caímos agora na estrada pra gente, nosso destino final agora é Edmonton. Hoje nós chegaremos em Edmonton, aproximadamente de onde eu estava, né? Aproximadamente 4 horas e pouquinho de viagem até Edmonton. Então vamos lá, bela estrada que a gente tem que chegar lá o quanto antes. Lembrei de contar uma história pra vocês. Muita gente tava questionando, meu Deus, mas você está viajando sozinha, você não tem medo? Gente, essa questão de medo, depois de ontem do que eu vi, ela foi ressignificada. Eu vi uma mulher sozinha andando de bicicleta aqui na Icefields Parkway. Depois ela foi acampar lá no campground onde eu estava, sozinha, de bicicleta. Ela armou uma barraca. Gente, a hora que eu vi aquilo eu falei assim, não. Aí a mulher, ela tá em outro nível mesmo. Aquelas barracas, sabe, de plástico. E a bicicletinha dela do lado. Sozinha. E eu lembrei de falar isso pra vocês porque eu tô vendo vários carros. Quando a gente tá cruzando assim a rodovia, tem vários estacionamentos ali do lado, principalmente próximo, na frente de atrações, né? Eu acabei de passar pelo Mystaya Canyon e tinha 2 carros parados ali. Eu falei assim, olha, duvido, eu e meus pensamentos, né? Duvido que essa pessoa chegou até aqui agora para fazer um hiking. Não é possível nesse horário da manhã. Eu acredito que essas pessoas estão dormindo dentro do carro. Eu acredito. E isso é muito comum, tá? É muito comum, porque hospedagem, ela é bem cara, tá? Hospedagem, principalmente nessas regiões turísticas, é bem caro. Então muita gente acaba convertendo o carro, fazendo uns improvisos, né? Para conseguir dormir no carro, para fazer essas atividades. É bem a cara do canadense, inclusive, fazer esse tipo de coisa. Então é bem comum. Nem todo mundo, obviamente, tem orçamento para comprar alugar um RV, né? Tem gente que tem um RV, né? Que compra um RV. Mas alugar o RV, alugar uma van, ou até mesmo pagar Airbnb é bem caro. Então essas pessoas acabam pegando colchões infláveis, cobertas e dormem no carro. Isso é bem comum aqui no Canadá. E aproveitando que estamos só vocês e eu aqui, vou dar uma dica que o Joel me deu que realmente me salvou, tá? Que é baixar um mapa offline de toda a região, porque nessa área onde nós estamos, até tem uma placa quando você entra na Icefields Parkway dizendo pelos próximos 230 quilômetros não tem qualquer sinal de telefone, então pode baixar o mapa offline. Foi até a dica do Joel para conseguir usar o Google Maps enquanto você está fazendo esse trajeto aqui. Dá para usar via satélite, caso você precise mandar uma mensagem ou pedir socorro. Então você consegue utilizar satélite para mandar um aviso para alguém se acontecer alguma coisa. Mas o telefone mesmo e a internet não funcionam, tá? Não funcionam de jeito nenhum. Então baixa aí o Google Maps, dica do Joel lá do Canada Experience, para vocês não
ficarem perdidas aqui nessa região. E eu até aconselho vocês a pegarem uma área bem grande, desde lá de Calgary até Edmonton, por exemplo, se vocês forem passar por Jasper, para vocês conseguirem se localizar. Vocês não vão acreditar no que eu encontrei aqui na estrada. Olha isso, a quantidade de cavalo na beira da estrada. Olha isso, cavalo, 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 cheio de cavalo. Olha isso, olha a quantidade. Tem uns 30 cavalos aqui, ó, na beira da estrada.